Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada, né? Eu vou começar a apresentar. Tomara que eu não fique de novo colorido. Bom, vocês já conseguem ver, né? O que eu estou vendo também, né? Sim. Sim? Ah, então perfeito. Ó, hoje então a gente entra num novo momento da história do Brasil. A gente vai falar agora é, bem mais. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa assim? Ah, Amanda falou sim. Tá. Então hoje a gente entra num período bem diferente do que a gente estava tratando agora no Brasil, né? Porque o Brasil já se considera emancipado e agora o Brasil pode ser considerado até um país, né? Mas antes sobre ele, né, a gente vai olhar para o Primeiro Império de uma maneira que Dom Pedro teve que manter relações diversas com os portugueses e os brasileiros, os brasileiros no sentido das pessoas que residiam, né, já no Brasil, né? Não existia ainda muito essa ideia assim de brasileiro assim muito forte, né? A gente vai ter uma ideia muito mais de localidades, né? Baianos, mineiros, né? Como eu já expliquei para vocês, né? Ainda vai se intensificando essa ideia de brasileiros, né? Mas quando a gente fala do primeiro reinado, a gente tem que lembrar e a gente vai ver durante essa aula e a próxima aula, né, que foi um período muito, muito instável para o Brasil, né, porque decisões ali arbitrárias foram tomadas, né, existem, agora é independente, né, agora tem umas relações muito mais é, independentes mesmo, né? Mas não tão independentes como a gente vai ver, né? Algumas relações e alguns tratados que vão ser firmados nesse momento no Brasil vão fazer com que ele fique muito mais preso, né, a algumas outras coisas, né, impossibilite até o crescimento, né, do Brasil, né, como economia, né, e tal, né, fazendo com que o Brasil fique meio estagnado ali no tempo. O primeiro reinado também é um momento muito importante, né? Porque quando a primeira família real vem para o Brasil, já se traz essas primeiras mudinhas do café, né? E a família real distribuiu títulos, né, aqui no Brasil, né, para todo mundo, né? Todo mundo praticamente tinha um título aqui, né? Comprava, né, o título, né? Tal, né? Então as pessoas tinham muitos títulos, né? E no século XIX a gente começa a entrar agora num novo momento, né, onde a cana-de-açúcar já não precisa ser tão importante. Nada ainda, acho mesmo que faz parte da economia brasileira. Alguém está falando alguma coisa? Tá travando? Ixi. Vocês estão me vendo agora? Estão ouvindo bem? Hum, que chato. Estão me ouvindo bem agora? Hum, que triste, hein, gente? Olha na internet. Agora tá melhor? Então tá, hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais calmo, tá? Falo muito rápido. Então, mas teve alguma parte aí que vocês não conseguiram ouvir do que eu falei? Deu pra entender tudo? Se não tiver, eu repito. Tá no primeiro slide. É que eu tô fazendo só adentrando ainda. A gente não começou a falar de fato ainda do primeiro reinado, mas tá no primeiro slide ainda, tá? Brasil.
Então a gente entra nesse novo momento do Brasil, né? A gente tem que lembrar também, quando a gente olha para esse momento, né, pensar também na América Latina como um todo, né? Eu acho que até o Emerson vai citar, né, um pouco isso, né? Mas a relação com a América Latina tá tudo muito instável, né? As fronteiras são muito instáveis, né? Até porque, né, várias revoltas, não revoltas, né, mas guerras acontecendo nesse momento, né, ora, com fronteiras e tal, né, são coisas bem instáveis que vão acontecer e se desenrolar, né, e que mostra, né, que nesse período eram coisas bem instáveis, né, por exemplo, né. A gente tem também, né, como eu falei para vocês, muito mais continuidades do que rupturas, né, porque houve uma manutenção, né, ainda da escravidão, a escravidão continua aí, né, ela vai, né, com os tratados que eu falei com vocês, né, vai tentando se parar, né, o tráfico, não a escravidão, né, mas vai só exigir o tráfico mesmo em 1850, nem em outro momento da história quando a gente vai falar, né, mas nesse primeiro momento, e até quando acaba, né, o tráfico, né, a Inglaterra pede para acabar o tráfico, né, é onde que se intensifica ainda mais, é uma loucura. Mas esse primeiro período, então, é um período de muita estabilidade, né? A elite governava, né? A gente viu, por exemplo, que a independência foi muito mais feita, foi feita, na verdade, né? Não foi nem muito, mas foi feita pela elite do que pelas classes populares, né? E agora a gente entra de fato, né? Vocês já estão vendo? Ah, tá. Hoje, agora, a gente vai falar um pouco da política interna, né? Falar de algumas coisinhas que aconteceram, né? Na segunda aula, então, que vai ser semana que vem, a gente fala dessa crise do primeiro reinado. Essa política interna. Como eu falei para vocês nas últimas aulas, né, um país, quando se torna independente, é quando esse país surge, né, e eu dei a ideia para vocês da Índia, por exemplo, né, da Índia quando estava ali sendo colonizada pelas colônias britânicas, né, e tal, né, tem que existir uma articulação dentro do país, né, para se querer e voltar a ser independente, e também um reconhecimento exterior. Ora, no Brasil não fora diferente, né, porque dentro dele ele tinha que estar articulado querendo essa independência, lembrando que o Brasil por si só, ainda hoje quando a gente olha para ele, é um país muito diverso, com uma cultura muito diferente uma da outra. Quando a gente olha para o sul, tem uma cultura muito mais voltada ali para a alemã e tal, né? E quando a gente olha para o Nordeste, tem uma cultura muito mais ligada com a África ali, né? Algumas coisas desse tipo, né? Então, são culturas completamente diferentes, né? Até se a gente pensar dos povos que vieram para as determinadas localidades do Brasil, né, das origens deles, e isso tem claras consequências ainda nos dias de hoje, né. Mas esse país que se torna independente, então tem que tentar, no primeiro momento, ali fazer o país se unir em prol dessa independência e depois tentar conquistar essa independência no âmbito mais exterior, né? Reconhecimento de outros países. Isso é de suma importância nesse Brasil imperial, né? Porque o Brasil vai ter que manter e se sustentar agora de uma outra forma, né? Com um comércio ali muito mais autônomo, né, do que era antes, né, onde as próprias decisões vão ser tomadas num nível muito mais nacional do que ligado à metrópole de fato. No entanto, quando essa independência ocorre, a independência, como eu falei para vocês, ocorreu e teve muito apoio da elite do sul e do sudeste do Brasil, né, como eu tinha explicado ali para vocês, acho que eu já tinha falado isso para vocês, né. Só que alguns lugares não aceitaram essa independência do Brasil, né? Uma independência que estava sendo tratada pela elite, né? Locais como, que foram fortes lugares de resistência. Bahia, Piauí, Maranhão, né, Assis Platina e tal, né? Lugares ali do norte, do nordeste, não aceitavam muito bem essa independência do Brasil, porque, ora, o que está mudando nessa independência? Dom Pedro, aqui na imagem, como eu falei para vocês, ele é português, meio que continua as mesmas coisas, né? Esse pessoal dessa elite mais ao norte, a gente tem que lembrar também que esse norte, esse nordeste, estão muito mais ligados à economia açucareira, como eu falei para vocês. Então é uma elite muito mais conservadora, né, do que liberal ali, do que está surgindo na época ali no Rio de Janeiro, né, e tal, né? Então, ora, eles vão querer seguir as cortes de Lisboa, né?
né, naquele período ali da independência e tal, né, a Lisboa até manda algumas tropas para vir para cá, né, para tentar ajudar, por exemplo, alguns estados a se tornarem independentes e não reconhecer essa autonomia central que era dada ao Rio de Janeiro, por exemplo, né, o Rio de Janeiro foi ali onde ficava o polo, né, dessa nova monarquia, né, no primeiro momento foi a Bahia, como eu falei para vocês, né, que era o centro administrativo principal, né, Salvador, a primeira capital do Brasil. No segundo momento, agora, Rio de Janeiro, né? E, né, então eles não aceitavam muito bem isso, a Bahia, o Piauí, né, e tal. Na Bahia é um palco muito grande de tudo isso que acontece, né? Porque, ora, a gente vai lembrar então de uma grande personalidade, né, que eu tenho em vista que vocês já conhecem ela, né? Talvez não, porque são coisas que não são muito faladas, né? Mas a gente lembra, por exemplo, da Maria Quitéria, né? Que atuou, né? E teve ali batalhas, né? Nessa guerra de independência da Bahia, ali, né? Batalhas importantes, né? Dentro da Bahia e tal, né? A gente lembra também, eu esqueci o nome dela, mas é Angélica. Ela era ligada à igreja, né? Que ajudou a esconder algumas pessoas que lutavam nessa ali ajudou a esconder dentro da igreja, né, essas pessoas que lutavam dentro dessa guerra que teve na Bahia, né, que foi uma guerra mesmo, né, e ela foi morta também, né, ela foi morta com brutal, né, com aquela arma que é grandona, assim, não sei o nome, não gosto de arma, não sei o nome da arma. Então mataram ela de tanto bater assim, né, uma morte bem violenta, né, então várias pessoas morreram dentro dessas resistências, né. Dom Pedro, né, acabou ali de começar. A gente tem que lembrar que a família real que instaurou em 1808 o Banco do Brasil, que teve dinheiro dos próprios monarcas, quando Dom Pedro volta para Portugal, Dom Pedro rapa o banco. E ele leva consigo todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil. Ora, Dom Pedro, que é essa personalidade, esse homem esbelto que está aqui na fotinha, estava falido, estava pobre. Então, o que, que tem que fazer para conseguir dinheiro? Levar o pessoal da elite ali, o pessoal do Sudeste, do Sul, né? Faz uma grande vaquinha, dá para Dom Pedro conseguir, né? Porque Dom Pedro não tinha nenhum exército, de fato, né? Para conseguir acabar com esses focos de resistência, né, nesses lugares bem localizados, né, no norte e no nordeste, né. E ele conta com o apoio também da Inglaterra, né, já começa aí meio que se endividar com esse lord aí, né, que é um lord que vem, ele com pessoal da elite, né, e eles conseguem, né, lógico, uma vitória de Dom Pedro, consegue acabar com esse movimento que acontecia nesses lugares no Nordeste e no Norte do país, né? Quando a gente olha para isso, a gente já observa que tem uma clara semelhança com o período colonial, a forte violência com que esses focos de resistência foram, né, tomados, né, para se voltar, né, às coisas normais, né? Quando Dom Pedro sobe, ele decide várias coisas ali de uma maneira muito autoritária, né? Não autoritária, mas ele pensa numa maneira absoluta, né? Ele quer tentar ser liberal, quer tentar ser absoluto, mas meio que não consegue, né? Tá sempre mais ligado com o absoluto, né? Então, várias coisas desse tipo acontecem, né? E quando a gente fala também desses focos de resistência da Bahia, por exemplo, a gente lembra de ampla participação de negros, né? Participando também, né? Dessa independência, né? Mas o Dom Pedro, então, nesse primeiro momento, consegue ali fazer com que o pessoal se aquiete, né? E fique quieto, que agora ele é o imperador do Brasil. Essas revoltas foram de 1822 a 1823, como está aqui no slide, tá? E aí, quando um país, saído agora dessas guerras, né? Acabou a guerras, né? Dom Pedro ganhou, todo mundo foi morto, né? Ali que estava, né? Se revoltando contra. Quando um país vira independente, o que é que um país precisa ter? Uma constituição. E como se faz uma constituição? Né? Você vai lá, o pessoal, a elite, tal, se reúne e faz ali uma constituição com as principais leis que devem ser seguidas nesse país, ora, porque um país sem constituição não é um país, né? Tem que ter essa constituição, essas leis, as regras, né? Os deveres, né? Os direitos dos cidadãos, né? Então, em 1823, ele vai fazer essa constituição, né?
tem um grande domínio, né, dessa constituição dos latifundiários, né, eles participam, né, uma constituição ali da elite, né, a elite participa, né. Esse projeto, ele é conhecido também como Constituição da Mandioca. Mas, ora, quando a gente fala dessa Constituição que está sendo feita, ela está sendo feita, ela não é terminada. Logo, essa Constituição não é posta em prática. Então, essa não é a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil vai ser a outra que a gente já vai falar dela. Essa não é a primeira Constituição do Brasil. Mas essa era para ser a primeira Constituição do Brasil. Ela era chamada de Constituição da Mandioca pela imprensa da época, né? Isso é bem interessante. Porque ela tinha uma característica muito, assim, estranha, né? Ela tinha o voto censitário já, né? O que é esse voto censitário? Era um voto que pessoas que poderiam participar ativamente da política naquele momento seriam homens, claro, né? Mulher é dedicada à vida privada até esse momento, não vida pública. Não existe vida pública para mulher nesse momento. Vai ter imperadoras, rainhas por aí, né? Mas a mulher ali, né, de fato, não é bem vista no âmbito público. Então a mulher não vota, não pode participar do âmbito público, né? Então homens 25 anos, né, que tem tamanhos... porque nesse momento, também no Brasil, a gente tem que lembrar que o alimento base, né, da população brasileira já nesse período é a farinha de mandioca, é a mandioca em si, né? A mandioca é muito consumida por todo mundo, né? Então ela é meio que pesada como forma de dinheiro, como alqueires também de terra, né? Tipo assim, quem poderia votar era o homem de 25 anos que ganha tanto de dinheiro em peso de farinha de mandioca. Meio estranho, né? Essa Constituição é meio estranha mesmo, uma loucura, né? Então só podia votar esse homem que tivesse esse tanto de dinheiro por ano, que ganhava tanto, né? E que, né, tinha a idade tal, tinha dinheiro, né, e tal. Então era uma pessoa muito mais ali rica, né? A população pobre não fazia parte dessa assembleia, dessa Constituição para o Dom Pedro I, né? Essa Constituição vai ter uma tentativa um pouco liberal, né, de se pensar nos três poderes, né, e tal, né, diminuindo a autonomia do Dom Pedro I, né, então essa vai ter uma tentativa de limitar os poderes do imperador, né, e isso é uma coisa importantíssima dentro dessa Constituição, que não é a primeira Constituição brasileira, é importante frisar nisso, né. Dom Pedro observou isso e falou assim, nossa, olha que loucura, né, eles estão tentando limitar os meus poderes, né? Eu que virei imperador, tenho uma dinastia, né? Consegui conter as guerras de independência, né? E eles estão tentando limitar o meu poder. E aí a gente vai ter uma coisa conhecida como Noite da Agonia, que aconteceu no dia 11 do mês 11 de 1823, né? Que foi um cerco de dissolução da Assembleia Constituinte, né? O Dom Pedro mandou, então, o pessoal cercar aonde eles estavam reunidos, né, ali para fazer essa Constituição, né, e ele mandou prender, né, praticamente todo mundo ali, né, porque, olha, você está tentando com o poder de um monarca absoluto, não pode, né, você tenta limitar meu poder? Cara, não pode acontecer isso, né. Então ele cerca, né, considerado como Noite da Agonia, esse dia, né, porque foi realmente uma loucura ali, né, os parlamentares tentando, né, o pessoal da elite, né, se escondendo dentro do prédio para o pessoal não pegar eles, né, para eles não serem presos, né, foi realmente uma coisa assim, bem, bem louca, né. Então não teve Constituição. Dom Pedro fez isso e não teve Constituição, né. Dom Pedro já era casado nesse período também, eu acho importante frisar, com Dona Leopoldina. Dona Leopoldina é uma personalidade muito importante também dentro desse período, tá? E tava esse cenário, então. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Vaquinha real, realmente. Vaquinha real, Dom Pedro falido. Bom, acho que agora uma questão. Falhou mesmo, professor? Tinha tentativa de limitar os poderes do imperador. E isso não foi bem visto por Dom Pedro. Vai limitar os poderes de um monarca absoluto que vem de uma dinastia super bacana, famosa, que governava o Brasil? Dom Pedro era português, né, gente? Ele não era brasileiro, né, e tal, né? Não tinha essa noção. Dom Pedro II vai ser brasileiro e vai ter um pouco mais de noção ali, um pouco mais de tato para lidar um pouco com as coisas, né? Dom Pedro I não tem esse tato ainda, né? Ele acha que as coisas ali, os brasileiros ainda estão meio subordinados. Então, se você parar para pensar,
Dom Pedro vai privilegiar muito mais os portugueses do que os brasileiros, né? Isso é interessante, né, também, né? Porque ele tá ainda ligado, né, com os portugueses, querendo ou não, né? E não ligados com os brasileiros, né? No primeiro momento, quando acontece, é ligado com o mundo. Todo mundo que independe da excelência vai ser uma coisa muito bacana, muito boa, né? E que, na verdade, não é uma coisa muito bacana ali para a elite brasileira, né? Para a elite brasileira, a gente pode pensar. Para a elite portuguesa, tudo suave. Então, essa primeira Constituição não deu certo porque ela tentava limitar os poderes do imperador. E ele era um monarca absoluto. Não pode fazer isso. Você está tentando contra o rei, é praticamente isso. Não pode, não pode de jeito nenhum. Então ele manda prender todo mundo. Uma loucura, né? Você está reivindicando meu poder, né? Loucura, não pode. Então ele manda prender todo mundo por conta desse motivo, né? Essa Constituição tentava ser um pouco mais liberal, limitando a autonomia dele, dando mais poder, por exemplo, para as províncias, né? Poder gerir ali as coisas, né? E tal, né? E isso é importante frisar. Tudo bem? Eu travei? Isso veio muito rápido a resposta. Não sei o que aconteceu na internet, aí veio muito rápido aqui. Ai, desculpa, eu vou falar então um pouco devagar. Ó, por que essa Constituição não deu certo? Por que essa Constituição não deu certo? Porque essa Constituição tentava limitar os poderes do imperador. Ora, você não pode ser contra o poder do imperador. Ele é um poder absoluto, né? Por mais que ele tentava ainda fazer essa distinção entre rei e imperador, ele ainda estava nos viés da monarquia absoluta, né? Então não pode tentar com o poder dele, né? O poder dele é absoluto, o poder dele passa por todas essas coisas, né? É importante para ele, né? E essa Constituição tentava ser um pouco mais liberal, dando autonomia para outras coisas, né? Outros poderes, por exemplo, muito mais poderes para as províncias, por exemplo, né? Então essa Constituição não dá certo por conta disso, porque ele intervém, Dom Pedro, porque a Constituição limitava os próprios poderes dele. E ele não curtiu isso. Ele vendo como que essa Constituição estava sendo feita, né? Não gostou e interviu nessa Constituição para ela não ser terminada e não ser posta em prática, né? Ela seria uma Constituição promulgada, né? Uma Constituição que teve assembleia, né? A próxima vai ser outorgada, que vai ser feita ali pelo pessoal que ele escolhe e ele que faz a Constituição ser aceita. Não passa por uma assembleia, como é a nossa Constituição hoje, né? Nossa Constituição vigente de 1888 é uma Constituição que foi promulgada, né? Que foi feita ali por uma assembleia, né? Muita discussão em cima dela, né? A gente tem uma ótima Constituição, né? Mas não é seguida, né? Mas é uma boa Constituição, né? Mas é isso. Deu para pegar agora? Deu sim, professor, obrigado. Deu? De nada. Gente, se estiver falando isso, podem falar, tá? Vamos agora para a questão. Alguém lê para mim? Eu leio. Pode ler, Danilo. O Brasil assistiu, nos últimos meses de 1822 e na primeira metade de 1823, ao reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por Portugal, ao esforço do imperador para impor seu poder às províncias que não haviam aderido à independência, a libertação da província cisplatina, que se tornou independente e recebeu o nome de Uruguai, a pacífica unificação de todas as partes do território nacional sob a liderança do governo central, no Rio de Janeiro, a confirmação pelas cortes portuguesas e pela Assembleia Constituinte do poder constitucional do imperador. Obrigado, Danilo. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? Deixa eu ver no chat. O pessoal digita no chat. O Nesp mega conteudistas, tá vendo? Essa questão tá antiga. Hoje semana que vem a gente vai ter uma questão aberta. A gente vai discutir, hein? E aí, pessoal, qual que é a alternativa? Dá para ir descartando. Tem várias coisas aí que não fazem sentido com o momento. Ninguém vai chutar Eu vou chutar B. a B?
B. Eu também vou de B. A Kailane também vai de B, vamos ver. Ó, a Elizabeth falou que tá entre a B e a E. Tem mais alguém com essa dificuldade? O Juan falou que tá também. Está entre qual, Juan? Entre E e B também? E e B, nossa, essa aí pegou o pessoal, né? O pessoal. Vamos ver então qual é a alternativa correta? Tchan, 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 tchan. A questão correta é a B, né? O Brasil assistiu nos últimos meses de 1822, na primeira metade de 1823, os períodos que durou, né, essas guerras de independência, né? Foi o esforço do imperador para impor o seu poder às províncias que não haviam aderido à independência. A Bahia não queria independência. Ela estava seguindo ainda as cortes de Lisboa. Ela queria seguir Lisboa. Ela queria manter o tal do colonialismo, né, que a gente já conhece, né, a Bahia e outros lugares ali também do Nordeste e do Norte, né, Cisplatina também. Mas Cisplatina é outro problema e a gente vai ver. Eu acho que não dá nem para a gente tratar dessa mesma maneira, né? Cisplatina vai ter outro problema bem diferente. Mas por que não dá para ser a E, né? A E está falando a confirmação pelas cortes portuguesas e pela Assembleia Constituinte do poder constitucional do imperador? Não, gente. Eles não queriam dar esse poder, né? A Assembleia que se constituiu não queria dar esse poder, né, tão grande para o imperador, né? Eles queriam limitar o poder do imperador, né? Então, não é essa questão, não, né? Então, essa é a questão. A também está falando o reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos. Não, gente, é só em 1825, tá tem tempo ainda. O Brasil ainda está conseguindo manter a independência no nível nacional, para depois pensar no nível internacional. É etapas, a gente vai passar por etapas. Né? Ele está tentando ainda no nível nacional. Ele consegue no nível nacional e depois vai pensar no nível internacional, de se tentar se relacionar de volta com Portugal, tentar se relacionar com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos também, né? Não nessa ordem que eu falei, mas vai tentar se relacionar. Libertação da Cisplatina não acontece agora, vai acontecer depois também, não é nesse momento, tem que gravar um pouquinho esses anos, né? Porque esses anos são extremamente importantes, porque no primeiro reinado muita coisa acontece, muita coisa sucede às outras, né? Tem muitas relações, né? A pacificação da União, a pacífica, já acho absurdo. Unificação de todas as partes do território nacional, sob a liderança do governo central do Rio de Janeiro. Gente, ninguém queria se unir. Onde foi pacífico? Foi com muita guerra, com muita violência, muita violência. Muita gente morreu. Muita gente morreu em todos os estados ali. Hoje a gente conhece como estados, né? Mas todas as províncias ali do norte, do nordeste, muita gente morreu nessas revoltas, né? Nessas guerras de independência, né? Alguém mandou alguma coisa no chat? Ah, o Nathan chutou aí. Não é aí, gente. É a B mesmo, tá? E agora, o que o Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro não quis a primeira Constituição, a tal Constituição da Mandioca, não quis a Constituição. Não foi a primeira Constituição no Brasil. Ela não foi promulgada, né? Ela foi ali cortada no meio, né? A Constituição da Mandioca foi cortada pela raiz. Dom Pedro, então, resolve fazer uma Constituição, né? Que essa Constituição, no primeiro caráter, é outorgada, porque ele ali está ajudando meio que fazer as coisas do jeito dele, né? É a nossa primeira Constituição do Brasil. Mas ambas constituições vocês encontram na internet também, né? Eu acho que na página do Senado deve ter também essas duas constituições, né? Para estudos também, né? Tem. Então a primeira Constituição do Brasil não foi aquela. A primeira Constituição do Brasil é esta, a Constituição de 1824. Ela é outorgada, como eu falei para vocês, ela é centralizadora. Por que ela é centralizadora? Ela concentra, ela tira a autonomia de todas as províncias do Brasil e concentra no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro manda em tudo. Bahia não pode decidir nada sem passar pelo Rio de Janeiro. Isso vai gerar muitas revoltas, porque a outra era um pouco mais aceita. O pessoal estava aceitando a outra. Essa o pessoal não vai aceitar. O Dom Pedro I instaura um novo poder. Além do poder executivo que ele tinha, o judiciário e o legislativo, ele coloca um novo poder, que é o poder moderador. Ora, o que é esse poder? Esse poder vai ser, então, né,
que tudo que acontece no Brasil, até mesmo as eleições, que eram umas eleições que onde as pessoas que podiam votar escolhiam, por exemplo, 3 senadores, né? Votavam para 3 senadores, mas não são os 3 que vão te representar. Vai ser apenas um. E essa decisão vai caber a quem? A Dom Pedro. Ele que vai escolher. Então, esse poder moderador, tudo tem que passar pelo Dom Pedro. Ora, a gente vê claras diferenças, claro, né? Ele, monarca absoluto, né? Ele instaura aí esses poderes para tentar conversar, tentar seguir uma vertente do liberalismo, mas o liberalismo ali da época, né? Tentando dar autonomia aí para as coisas, né? Para as instituições e tal, né? Tentar elas serem um pouco mais autônomas, né? Principalmente o judiciário, né? Mas ele instaura um novo poder em que tem que passar por ele. E ele também tem uma importância super grande dentro desses poderes também, né? A maior importância dele, porque nada acontece se ele não aprovar, né? Então ele ainda mantém um pezinho, ele tá com um pezinho ali no liberal e um pezinho ali no absolutismo, né? Ele instaura também, né, o que eu falei para vocês, esse voto masculino mais de 25 anos, é um voto aberto, censitário, como eu falei para vocês, né, e indireto também, né, porque no final é ele que decide quem é que vai ser eleito, né. E a gente vai ter um regalismo muito grande também, né, porque o que isso significa, esse regalismo, esse padroado, esse beneplácito, né, e significa que, e no geral dessas palavras, Dom Pedro, a igreja, na verdade, a igreja católica, apostólica, romana, está subordinada ao Estado. Logo, ela está subordinada ao Dom Pedro também, porque o Dom Pedro está em cima da igreja, né? Ele meio que coloca ali, né? Tô acima, né? Ele fazendo isso, o que ele faz? Ele faz esse beneplácito, né? Que é também poder escolher bispos, poder escolher padres, poder escolher também qual vai ser o salário desse pessoal, né? Então ele mantém uma forma bem ali centralizada, né, no poder dele, né? O poder dele é o poder supremo, né? Se a gente parar para pensar, né? Então essa Constituição é a Constituição autogada e passa a ser utilizada no Brasil nesse período, tá? Então é essa a Constituição que o Dom Pedro quis que acontecesse, né? Por esse poder moderador. O poder moderador, como eu mandei ali para vocês no meme, é muito importante nesse período, no primeiro reinado, né? Porque é o poder que passa por tudo ali, né? É o Dom Pedro que decide sempre. A última palavra é de Dom Pedro, tá? Dom Pedro I, tá? Só para mostrar aqui para vocês, né? A gente vai ter então o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o senador, os deputados, eles são eleitos mesmo, né? Tem o voto e tal, e eles ficam 4 anos. Os senadores, eles têm um plano ali vitalício, eles são eleitos e nunca mais saem, né? Isso é uma loucura, né? No entanto, são os senadores, né, quanto os deputados, passam pelo Dom Pedro, poder moderador, né? O poder aqui que passa por tudo isso, né? O poder dele é o último poder que passa e é ele que escolhe. A gente vai ter o poder executivo, né? O Conselho de Estado, que também vai um poder que serve a ele. O executivo está mais ligado a ele, né? Ele vai ter 2 poderes praticamente, né? O poder moderador e executivo. Ele vai ter o Conselho de Estado, né? Que ele vai escolher os conselheiros dele, os ministros, né? E o próprio imperador, né? Que entra no poder moderador. E o poder judiciário também, né? Ali mais dos juízes, né? E tal, né? E também qualquer decisão ali tem que passar pelo imperador, né? A gente continua também tendo os conselhos provinciais, né? E os presidentes de província, que são instituídos pelo próprio Dom Pedro, né? Aquelas câmaras municipais também ainda têm uma certa relevância muito importante, né? Num âmbito mais ali regional, né? As coisas como são decididas também tem uma importância muito grande, né? Na Bahia, né? Aquela revolta acontece também porque no primeiro momento Dom Pedro, ele tira o que hoje a gente conhece como governador, né, mas vai ser presidente da província, né? Ele tira o presidente da província, que era um baiano, e coloca um português no lugar, né? Isso gera uma revolta muito grande, né, pessoal? O pessoal já não gostava dos portugueses, né? Lembram das inúmeras revoltas nativistas e mais umas nativistas, né? Que o pessoal não gostava dos portugueses, e aqui esse negócio vai se intensificar, né? Muito forte. Essa guerra do português com o brasileiro fica muito forte, né? O que é agora? Agora a gente vai falar um pouco dessa política, né, que é muito importante, a gente também vai falar da Confederação do Equador, né.
A política brasileira, então, nesse momento, né, quando essa Constituição é feita, ela é dividida, né, porque ela atende um pouco mais os portugueses, né, porque a gente pensa para os portugueses, eles que eram, em maioria, detentores de terras, né, e tal, né, eles que, por exemplo, quando o Dom João VI chega, ele exonera praticamente vários brasileiros que trabalhavam em alguns cargos públicos e dá para portugueses, né? Isso é uma coisa importante de se lembrar e de se falar também, né? Que ele fez isso, né? Então essas pessoas continuam aí ganhando muito dinheiro, né? Então ele tem uma clara divisão partidária dentro do Brasil nesse momento, que é o Partido Português, um partido que dedica o seu apoio a Dom Pedro, né? É um partido português, né? Como o próprio nome diz, né? E a gente vai ter um partido brasileiro, que é formado ali pela aristocracia rural brasileira, né? Quando a gente fala da primeira Constituição da Mandioca também, né? Constituição que não foi promulgada ali, né? Não foi, né, outorgada, não foi promulgada, não foi aconteceu nada com ela, né? Ela também, quem fazia parte ali dela, tinha pessoas da aristocracia, por exemplo, do Nordeste, né? Tinha pessoas que lidavam ali com açúcar também, né? Dentro da primeira Constituição, né? Ela não foi outorgada, né? E essa Constituição, com esse poder moderador, vai gerar muita controvérsia aqui no Brasil, né? O Dom Pedro não é uma pessoa, assim, que é muito amada dentro do Brasil aqui, né? Pela população no geral, né? A população não respeita, mas não tá ali muito no viés dele, né? Então a gente tem a Confederação do Equador. Professor, o que é a Confederação do Equador? Por que tem esse nome, né? E a gente vai falar, né? Quais são os locais que acontece a Confederação do Equador? Em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, né? A Bahia também meio que faz parte ali. Num primeiro momento, começa em Pernambuco, né? É o polo central dessa confederação, né? Por que Confederação do Equador? Porque, ora, estava ali alinhado, né, com a linha do Equador, né? E também eles queriam colocar a mesma Constituição liberal que tinha no Equador. Eles pensavam, por exemplo, nessas províncias, né, que hoje são estados, né, essas províncias ali da época, que elas fossem autônomas, que elas, meio que pegando aquela ideia dos Estados Unidos, né, que cada estado nos Estados Unidos tem uma autonomia muito grande, né, também, né, meio que essa ideia também, né, então eles meio que queriam isso, né, porque, ora, o Dom Pedro centralizou o poder, os estados, as províncias já não tem uma voz muito ativa dentro de todo esse contexto político, todo esse cenário político, não tem essa voz ativa. E ele instaura um poder moderador muito louco, né? Eles olham, né? Agora o Pernambuco está olhando para Portugal, olhando uma Nova Lisboa que tem que atacar tá tudo, né? É meio que a continuação ali da colônia, talvez, né? É a percepção que eles têm, né? Quais são os fatores, então, dessa confissão outorgada por Dom Pedro, e mais essa reação ao poder moderador, né? Esse absolutismo do Dom Pedro. Que cura é essa que o Dom Pedro está tratando aqui no Brasil, né? Então essa confederação ali se une, né? E quais são os principais líderes, né, dessa revolução, né? Que é muito importante falar, que é o Paes de Andrade, o Cipriano Barata e o nosso Frei Caneca, que participou, vocês vão lembrar, da Revolução de 1817. Não sei se vocês lembrem, pelo amor de Deus, né? Lembram que ele foi preso, que ela conseguiu ali dar certo por um tempo, e aí como acontece a Revolução do Porto, em Lisboa, e aí o do Frei Caneca é solto, Frei Caneca tá de novo embutido dentro de uma outra revolução. O Frei Caneca era muito importante dentro dessa época, ele escrevia em jornais, né, e tinha uma participação política muito, muito, muito forte. Deixa eu beber uma água. Ele tinha uma participação política muito forte dentro desse período, né? E, ora, eles estavam reivindicando todas essas coisas que eu falei para vocês, né? E, aos poucos, essas ideias da Confederação do Equador vão chegando aos outros estados, né? E outros estados vão aderindo a tudo isso, né? Essa Confederação do Equador, Dom Pedro vendo esse movimento, estava acontecendo essa Confederação do Equador, que, lógico, se aquela Constituição já atentava contra o poder do Dom Pedro, essa confederação também vai atentar contra o poder do Dom Pedro. Ele vai ter que intervir nisso, né? Ele vai ter que ir lá mostrar o poder dele, né? Ó, as continuidades com a colônia, né? Mostrar o poder e fazer o quê? O que o Dom Pedro vai fazer com o Frei Caneca? Se alguém chutar,
Forca? Não, Danilo. Não vai enforcar ele. E isso é muito interessante. Muito Prisão? Ah, interessante. eles começam a aprender, né? A galerinha. Ele não prende também o Frei Caneca. O Frei Caneca é preso ainda naquele momento, mas o Frei Caneca ele é muito importante, né, dentro ali do contexto de Pernambuco, né? Ele é uma pessoa muito relevante, né? Quem era enforcado, né, que era a pena capital da morte, né, e tudo mais, eram pessoas que eram um pouco menos relevantes, né? O Frei Caneca foi fuzilado, não tem diferença. Ele vai morrer de qualquer forma, né? Mas ele foi fuzilado, né? Alguns jornais da época até tentaram divulgar, né, que ele foi enforcado, né? E isso é bem interessante, né? Para não mostrar também assim, né, tanto apelo, né, a isso, né, que aconteceu essa Confederação do Equador, né? Mas ele foi fuzilado, né? Ele foi condenado a essa pena capital, foi fuzilado, morreu, né? E assim como essas outras pessoas, esses líderes, né? Tinha uma característica, eu não falei disso, uma característica importante, que ela é separatista, queria se separar, né? Do Brasil. Olha o que o Dom Pedro tá fazendo aqui. Vamos se separar do Brasil. Eles queriam ser republicanos, né? Instaurar uma república, mas na maneira ali dos Estados Unidos, como eu falei para vocês. E eles eram anti-lusitanistas. Eles tinham essa ideia de anti-lusitanos, né? E o que significa isso? Eles eram anti-portugueses. Odiavam os portugueses. Sai portugueses, né? Então, né, a gente consegue ver essas características mostram para a gente uma coisa que vai ser muito predominante nesse período da primeira regência, né? E aí a gente vai ver como vai se desenrolar, né, essas outras coisas que vão acontecer aqui no Brasil, né? Mas nesse primeiro momento essa confederação do Equador então não dá certo. Ela é reprimida com muita violência também, claro, né? E os líderes são mortos por Dom Pedro I, porque eles não podem atentar contra o poder absoluto de Dom Pedro. Vocês entram numas páginas, né, que são assim monárquicas, né, assim, né, que eu ainda apoio, né, essas loucuras, né? Tem gente que apoia, né? Loucura. E vocês vão perceber, né, que eles falam, por exemplo, né, que uma barbaridade, né, falar que o Dom Pedro estava voltado, né, a mais um absolutismo do que de fato um liberalismo, né? De fato, não dá para falar que ele estava num pé totalmente ali ou totalmente ali, né? Mas ele estava com o pezinho em cada canto, né? E isso eu acho importante ressaltar ali, né? Porque esse próprio poder moderador ressalta isso, né? Essas características de um poder muito mais absoluto do que liberal, né? Do que o pessoal queria na época, né? Lembrem da independência, né? Quando estava tramando, né? A independência ia acontecer de qualquer fato, né? O pessoal, a elite brasileira ia fazer essa independência. Com ou sem Dom Pedro, eles não interessavam a maneira que ia ser a independência, se ia continuar a monarquia ou não. As elites que o apoiavam. Mas eles queriam autonomia, queriam independência de fato, né? E não acontece tanto assim, né? O que é agora? Não sei. Outra questão. Uhul! Vamos ver quem lê para mim. Quem vai ler para mim? Pessoal, vocês me abandonaram? Ou eu travei? Eu leio. Tá passando um carro de som aqui na rua, senão eu leria. Ah, tudo bem. Alguém pode ler então? Outra pessoa. Não? Posso ler? Pode ler. Passou. Quem falou? A Amanda. Amanda, pode ler, fica à vontade. Beleza. Depois declarada a independência do Brasil, foi necessário dar uma ordenação legal ao novo país por meio da sua primeira Constituição. Sobre esse processo, é incorreto afirmar que o primeiro projeto de Constituição recebeu o nome de Constituição da Mandioca, porque estabelecia que, para votar ou se eleger, a pessoa deveria comprovar uma renda mínima equivalente a determinada quantidade de alqueires plantados desse vegetal. B. A Assembleia Legislativa, reunida em 1823 para elaborar a primeira Constituição do Brasil, foi dissolvida por Dom Pedro I por ter proposto um projeto que privilegiava os grandes proprietários de terra e excluía os pobres da participação política. Letra C.
A primeira Constituição do Brasil foi outorgada por Dom Pedro I e estabelecia o voto censitário e a formação de 4 poderes: legislativo, judiciário, executivo e moderador, ficando os 2 últimos sob controle do imperador. Letra D. A primeira Constituição brasileira, estabelecida em 25 de março de 1824, instituiu uma monarquia hereditária no Brasil e o catolicismo como religião oficial do novo país, subordinando a Igreja ao controle do Estado. Letra E. Instituído pela Constituição outorgada de 1824, o poder moderador garantia a Dom Pedro I o direito de nomear ministros, dissolver a Assembleia Legislativa, controlar as Forças Armadas e nomear os presidentes das províncias, favorecendo a concentração de poderes no imperador. Brigadão, Amanda. Qual que é? O Danilo falou que é aí. Lembrando, sobre esse processo, ó, depois de declarar a independência no Brasil, foi necessário dar uma ordenação legal ao povo do país, né, por meio de sua primeira Constituição, né? Sobre esse processo, é incorreto afirmar que... É incorreto isso. Ó, o Juan falou que iria de B. Será que é a B? Alguém mais? A Kailane falou que é a A. Elizabeth falou que está entre B e D. A Vitória falou que é a C. Bom, eu tô vendo que esse tá, assim, um conflito. O Danilo falou que é a C. Vamos ver qual é. Tchau, 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 tchau. A resposta correta ou incorreta é a B, né? Essa Assembleia Legislativa reunida em 1823 para elaborar a primeira Constituição do Brasil foi dissolvida por Dom Pedro por ter proposto um projeto que privilegiava os grandes proprietários de terra e excluía os pobres da participação política. Não, tá incorreto, não foi dissolvida por conta disso, né? Foi dissolvida por conta do poder moderador, né? Essa tá incorreta, né? As outras questões estão corretas. Vamos ver o que o pessoal comentou. Vou dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha nas outras, né? O primeiro projeto de Constituição recebeu o nome de Constituição da Mandioca, porque estabelecia que para votar ou se eleger, a pessoa deveria comprovar uma renda mínima, equivalente a determinada quantidade de alqueires plantados desse vegetal. Da mandioca, né? Como eu falei com você, que loucura, não tem nada a ver com a realidade, né? Tá correta, essa primeira Constituição da Mandioca propunha isso mesmo, né? A C. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada, ok, pelo Dom Pedro I, e estabeleceu o voto censitário. Também já era estabelecido pela Constituição da Mandioca, mas tá. E a formação de 4 poderes, como eu falei para vocês, o legislativo, o judiciário, o executivo e o moderador, ficando os 2 últimos sob o controle do imperador. O executivo, né, onde ele estabeleceu o poder dele, e o moderador, que tudo que acontecia nos outros tinha que passar por ele, né? Até o próprio poder dele tinha que passar por ele, óbvio, né? A D, né, então essa tá correta também. A primeira Constituição brasileira, estabelecida em 25 de março de 1824, instituiu uma monarquia hereditária no Brasil e o catolicismo como religião oficial do país, subordinando a Igreja ao controle do Estado. A Igreja foi subordinada realmente ao controle do Estado, né? O Dom Pedro ficou, né, como se ele fosse chefe da Igreja no Brasil. Correta. E instituído pela Constituição outorgada de 1824, poder moderador, garantia a Dom Pedro o direito de nomear ministros, dissolver a Assembleia Legislativa, controlar as forças armadas, nomear presidentes de províncias, favorecendo a concentração dos poderes do imperador. Ele dissolveu, por exemplo, a Bahia, gente, acabei de falar. Dissolveu, uma loucura, né? Ele podia fazer o que ele queria, era um poder muito mais ligado, né? O que eu falei para vocês, de absolutismo, né? Não tem muita autonomia em nenhuma instituição, né? Elas são tudo mais voltadas... o poder dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para continuar. Não tem. Não vou mostrar para vocês. Mas a dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queriam comentar? Alguma coisinha? Em tentar organizar o Brasil numa maneira muito mais nacional, né? Numa maneira
interior do Brasil. Semana que vem a gente vai ver ele tentar relacionar agora o Brasil com uma maneira muito mais exterior, né, da independência. Porque, olha, ele fez a independência aqui, mas a independência tem que ser reconhecida pelo resto do mundo, né? Porque senão não é uma independência. Não é uma independência se não for reconhecida. Não adianta o que ele quer. Não é. Tem que ser reconhecida, né? E isso vai ser muito importante. E aí a gente vai tratar sobre isso e discorrer sobre outras coisas importantes que aconteceram nesse período também. Tá bom? Alguém tem alguma coisinha para falar? Sure. Oi, Danilo. Eu tenho uma dúvida na C. Na C, deixa eu abrir ela aqui. Na C, qual que é essa dúvida? Ó, a C está escrito: a primeira Constituição do Brasil foi outorgada pelo Dom Pedro, né? Ele a outorgou, não foi promulgada, porque ela não foi feita com uma Assembleia Legislativa, o pessoal ali, né, eleito, né, e tal, né, igual é a nossa Constituição de hoje. A gente tem a nossa Constituição de 1988, né, que ela foi uma Constituição promulgada. As pessoas que a gente elegeu foram lá, se reuniram e fizeram essa Constituição, né, uma Constituição importante para o Brasil, né. Então, essa primeira Constituição no Brasil foi outorgada por Dom Pedro I. E estabelecia o voto censitário, que era aquele voto dos 25 anos, ligado ali com a mandioca também, tem uma coisinha a ver, né, ligado ali, muitas poucas pessoas podiam votar, né. E a formação de 4 poderes: o legislativo, o judiciário, executivo e moderador, ficando os 2 últimos sob o controle do imperador. Hoje, por exemplo, o presidente, né, o nosso ilustre presidente, ele está no poder executivo. Dom Pedro, né, se na Constituição, no pensamento ali da primeira Constituição, né, que também seria dividida, né, nesses poderes, Dom Pedro também estava ali no poder executivo, né. Só que as outras coisas que iam acontecer não iam passar pelo Dom Pedro. Então, Dom Pedro faz na Constituição de 24 um novo poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador é onde ele vai poder escolher o que ele quiser. Ele escolhe os presidentes dessa província, ele dissolve a Assembleia, ele escolhe um dos senadores mais votados para ser o senador de fato que vai trabalhar. Ele escolhe. É uma coisa muito mais ligada nele do que no povo, de fato, né? Então, assim, tudo, absolutamente tudo, o que acontecer tem que passar por ele, porque não é apenas o poder moderador, é o poder centralizado também, que é instituído nessa Constituição, né, que está ali na Constituição, aonde fica muito mais centrado o poder, né, tira, na verdade, né, os poderes das outras províncias ali nos outros estados, né, que tinham uma importância muito grande, muito grande. O Nordeste, por exemplo, um país, é uma localidade que já foi muito, muito, muito rica, muito próspera. Minas Gerais era outra, que era muito, muito próspera, o ouro no século XVIII. Daí ele tira a autonomia de todo mundo ali. Não que eles tivessem, né, no período colonial, né, mas tinham sua relevância, né, e o que eles queriam com a independência, né, o pessoal do Sul também, né, do Sudeste, era essa independência, importância, né, a primeira Constituição estava mais voltada para esse teor liberal. A Constituição que o Dom Pedro faz não está voltada completamente para isso. Tem um pezinho ali, um pezinho aqui. Ele está dividido. Ao mesmo tempo que ele reconhece a existência dos outros poderes, esse fator diferente das monarquias absolutas, se a gente olhar para outros países. Ora, outros países não vão ter isso, né? A Espanha não vai ter isso, né? Divisão de poderes, kaká, né? Não tem. O Brasil vai ter, né? E só que ele vai colocar esses outros poderes, o que vai fazer com que o poder dele seja muito mais absoluto do que liberal, né? Então, a teoria é uma coisa ali, a teoria já é uma coisa e outra, né? A prática é a mesma coisa, ali é uma loucura, né? Mas deu para entender? Mas essa questão estava certa, porque era isso mesmo, ele instituiu 4 poderes, sendo os 2 últimos que ficavam sobre ele, né? O executivo, que era o poder dele mesmo, assim como a gente tem hoje, o executivo é nosso presidente, e ele cria o poder moderador, que também passa por ele, né? Então, tudo o que acontece nos outros poderes tem que passar por ele. E isso é importante. Deu para entender, Danilo? Então, eu não entendi por que só os 2 últimos ficam sob o controle dele, se ele interfere nos outros também. Porque o poder moderador é para interferir nos outros.
né? Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso judiciário e o nosso legislativo. Ambos atuam de maneira autônoma, né? Sem nenhum tentar intervir no outro, né? É a maneira que a gente tenta trazer essa democracia, né, pra gente, né? Mas não é uma democracia que acontece muito de fato, né? Mas esse poder moderador dele, o que ele vai tentar? Ele vai tentar interferir nos outros poderes. Porque só o executivo, ora, o Bolsonaro, por exemplo, ele não consegue fazer com que o STF não faça o que o STF faz, né? Algumas coisas são arbitrárias mesmo, mas outras coisas tem que fazer, né? Porque, pelo amor de Deus, porque uma loucura, né? Esse cara é louco, né? Então, assim, como se o Bolsonaro tivesse o poder moderador dele, na época, o Bolsonaro demitiria todo mundo do STF, que era o grande sonho dele, né? Ele acha que ele não governa por conta do STF, kkk, né? Mas esse poder moderador é o poder de poder intervir nos outros poderes e poder decidir outras coisas, né? E poder decidir quem vai fazer parte do Senado, quem vai ser não ser os deputados que vão lidar ali com algumas outras coisas que não são mais do âmbito do Pedro, mas tudo vai passar por ele. O poder moderador é sobre passar as coisas para você. Ele vai decidir se vai ou não. Ele que decide. No final, a última palavra é dele. Deu para entender agora? Entendi sim, professor. Obrigado. Ai, que bom. Nada. Alguém tem mais uma pergunta? Não? Ó, então é isso, então. Já vou disponibilizar os slides lá para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem baixar e ver o que a gente vai discorrer na próxima aula, tá? Que já estão prontos. Eu vou disponibilizar já da próxima aula. E aí vocês dão uma olhadinha, tá? Vai estar lá. Só não vai estar as questões. Mas... vão estar sim. Vai estar uma questão aberta. Depois vocês dão uma olhadinha lá e já vão pensando, então, sobre. Eu acho que eu já passei do horário, né? Tá na aula da Lívia, então vão lá na aula da Lívia. Um beijão para vocês e até semana que vem. Tá? Eu espero vocês no mesmo horário. Não faltem. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau, Danilo.